Olá, meus amigos, famílias, amigas, pessoas queridas que recebem a nossa comunidade em suas casas aí através do projeto Compartilhar. Mais uma oportunidade para estarmos juntos falando sobre histórias bíblicas e personagens inspiradores que ficaram registrados nas histórias bíblicas para que possamos ter modelos também de seguimento. Hoje nós seguimos aí com a história de Samuel, Eli e Samuel, com um destaque especial para Ana, a mãe do Samuel. Nós estamos vivendo, mês de março agora, o mês das mulheres. E é bem importante aproveitarmos essa passagem, dessa lembrança, para refletirmos um pouco sobre essa condição também, a condição feminina. É necessário que sempre possamos conversar sobre isso, dada a importância das mulheres no cenário, a partir daquilo que Deus próprio projetou para a sua criação. É bem importante que a gente perceba as situações que colocam em risco e ameaça a estabilidade, a segurança, o bem-estar das mulheres. É bem importante que, como igreja, nós também tenhamos um olhar especial para que a gente possa, junto com as mulheres, lutar pela sua dignidade, pelo seu respeito, pelo reconhecimento da sua importância no papel e no cenário das ações do mundo todo. Nós vemos aí, dentro da Bíblia, projeção de mulheres muito inspiradoras, muito importantes nesse cenário de povo de Deus. Mulheres que deixaram marcas importantes. Na semana passada nós conversamos sobre Ruth, uma personagem altamente icônica dentro da projeção dos personagens bíblicos, e teve um papel bem importante. Agora nós vamos olhar para essa história seguinte, que nos apresenta o surgimento e o nascimento de Samuel. Samuel é filho de Ana. E aqui nós vamos encontrar com uma mulher forte também. Uma mulher forte, determinada, a mãe do Samuel, que tem propósitos bem definidos e tem marcas bem definidas também da sua atitude. E que não se intimida diante das dificuldades, que luta por aquilo que é seu papel e que conquista seu espaço, defende seus direitos e estabelece uma história interessantíssima a partir dessa luta de uma mulher que não desiste daquilo a que está destinada. Nós vamos ver que a Ana foi uma mulher de muita oração. Existem pelo menos 3 destaques nessa história que a gente pode olhar para quando a gente olha para Ana, na história dela. Destaques que transformaram essa mulher em uma mulher especial. Por exemplo, nós vamos ver que a Ana é uma mulher que sabe orar. Ela também sabe agradecer e ela também sabe educar. Então, dentro desse eixo, a gente quer olhar um pouquinho essa história da mãe do Samuel. A Ana era uma mulher que não podia ter filhos, ela tinha esses problemas, esterilidade talvez, e ela não podia, enfim, gerar filhos. E ela se dedicou, então, a uma vida intensa de oração, pedindo que Deus mudasse esse plano na vida dela. E ela foi, muitas vezes, confundida como uma pessoa que não tinha lá muito juízo. Ficava falando sozinha dentro da igreja, ficava horas e horas dentro da igreja orando, e ali alguns comentários a respeito dela, que talvez até ela era considerada uma mulher que vivia alcoolizada, quem sabe, porque andava toda a vida nesses movimentos de muita oração, muita espiritualidade. Enfim, era uma mulher que era discriminada até certo ponto pela sua prática fervorosa de oração. Mas ela nunca desistiu disso. Ela continuou orando, mesmo que ela não tivesse essa aprovação e o entendimento das pessoas, mesmo que ela tivesse essa atitude discriminatória e às vezes até perseguidora, da parte das estruturas da igreja daquele tempo e dos personagens que circundavam a história dela. E ela diz a história que ela se amargurava muito, sofria muito, lamentava muito essa sua condição.
E ela não conseguia converter essa situação, mas ela nunca deixou de fazer as suas orações. Perguntavam para ela, né? Até quando você vai ficar embriagada nesse movimento aí de oração? Esse movimento aí é uma viciada, uma mulher que já está perturbando com as suas manias, né? Mas ela tinha propósitos, ela sabia o que ela queria. E ela não desistiu, embora tivesse essa pressão externa, né? Ela não desistiu da sua vida de oração. Resultado dessa insistência associada a esta fé, associada a essa determinação, a essa confiança que ela depositou em Deus e tomou por decisão não desistir dos seus planos, veio então a bênção de uma gravidez. Foi então quando ela se tornou mãe de Samuel, né? E ela tinha feito uma promessa já, que se ela tivesse um filho, ela ia dedicar esse filho ao Senhor. Então, Deus abençoou a Ana com o nascimento do Samuel. Concluída a idade do Samuel poder sair de casa, ela levou Samuel direto para Eli, o sacerdote. E lá com Eli, o Samuel vai aprender então o ofício sacerdotal, porque essa era a promessa da mãe. Então aqui nós vemos uma outra característica dessa mãe. Além de ela ser determinada e fervorosa, além de ela saber orar com muita fé, ela também é uma mulher muito agradecida. Um exemplo de como que nós devemos também proceder quando nós somos abençoados, quando nós somos atendidos, né, nas nossas preces, nas nossas orações, de não apenas desfrutarmos daquilo que recebemos, mas de sermos agradecidos e de sermos fiéis naquilo que prometemos. E Ana dá um exemplo fortíssimo de fidelidade às promessas de Deus e de gratidão diante das bênçãos recebidas de Deus. Então é um modelo muito forte, é um exemplo muito forte de uma mulher que tem clareza nos seus propósitos e não se confunde nesses propósitos, permanece fiel. E essa permanência da Ana na sua fidelidade traz para ela muitas alegrias, porque a gente percebe que ela consegue educar o seu filho dentro dos projetos que ela tinha estabelecido, para que o filho também temesse a Deus. E ela teve essa bênção de Deus de ter o seu filho acolhendo a essa promessa feita pela mãe e aceitando ir lá para dentro do templo para aprender com Elias o ofício sacerdotal. É interessante a gente ver essa postura de gratidão, de não se esquecer e de fidelidade, né? De a gente poder se inspirar também nesse modelo de Ana no que diz essa questão da educação dos seus filhos. Ela soube educar o seu filho, ela soube encaminhar o seu filho. A gente não tem os meios, né, que aconteceram, as coisas todas que aconteceram, a descrição dos processos, qual foi a receita, não tem uma receita educacional para segurar os seus filhos junto a si, mas ela conseguiu. E ela conseguiu levar o seu filho diante do altar do Senhor e dizer: está aqui, meu Deus, o filho que me deste e eu estou te devolvendo. E o Samuel aceitou essa condição e tornou-se um importante, depois, líder dentro da história do povo de Deus. Então é interessante quando a gente pensa, né, nessas funções, né, nesses papéis que mulheres vivem. Hoje também nós temos chamados importantes para as mulheres. Temos mulheres que têm seus sonhos atendidos, só realizados, tem mulheres que lutam pelos seus sonhos, tem mulheres que põem muita energia, muita fé nessa luta e que conquistam espaços de muita dignidade, de muito respeito, e para algumas mulheres isso às vezes é relativamente rápido e fácil, para outras é um pouco mais difícil o caminho, né, mas elas não desistem. E é importante esse exemplo de Ana, que foi muito difícil o caminho dela, porque não bastava a sua própria limitação, ela ainda tinha os olhares das outras pessoas que desacreditavam totalmente de que ela tivesse condições de ter esse filho e até de educar esse filho, porque parecia uma mulher louca, não? Mas ela não desiste dos seus sonhos, ela não desiste dos seus projetos, próprio de uma mulher determinada, de uma mulher forte, de uma mulher que tem sonhos e que luta pelos seus sonhos, e que busca seus sonhos, que acredita nos seus ideais e que vai atrás dessas bênçãos, buscando sempre a companhia de Deus para isso, né? Então a Ana
ela ia para dentro do templo buscar a bênção que ela queria para a vida dela, tornar-se mãe. E ela conseguiu. Na presença de Deus, com a força de Deus, orientada por Deus, ela conseguiu construir o seu sonho. Fica uma dica importante para você que também tem os seus sonhos, para você que também tem seus ideais, suas buscas, e que talvez também tenha suas dificuldades, né? Lute pelo que você acredita e lute com Deus ao seu lado. Acredite que Deus está contigo. Acredite que Deus tem projetos especiais para mulheres fortes, determinadas como você, porque todas são importantes dentro do plano de Deus. Aqui Ana ocupou um protagonismo importantíssimo, né, para trazer à luz aquele menino que se tornou tão importante dentro da história do povo de Israel, um líder importante religioso do povo de Israel, o Samuel. Assim também Deus terá propósitos especiais para você, para que você possa lidar com essas buscas suas, os seus sonhos também, e enquadrar-se dentro dos propósitos divinos também de alcançar projetos que Deus quer abençoar através de você. Então você pode conversar com Deus sobre os seus projetos, você pode ter também essa determinação de compartilhar com Deus seus sonhos, suas buscas, seus desejos, né? E não canse de fazer isso, não desista disso, porque alguém disse que você não pode, porque alguém disse que você não deve, porque alguém disse que você não merece, ou talvez porque alguém diga que você não vai conseguir, ou talvez alguém diga que não é importante, ou alguém diga que você não é competente para tanto. Não ouça essas vozes, né? Ouça o que Deus tem para te dizer. Abra os seus ouvidos para o que Deus tem para te dizer. Não permita que essas vozes ocupem lugares tão importantes na vida, na sua vida. Lute pelo seu ideal, lute pela sua força. A sua luta não é indigna, a sua luta é abençoada por Deus. Deus está do seu lado. E Deus quer abençoar o seu trabalho também, a sua atuação feminina no mundo em que você está. Com o seu papel de mãe, né? Talvez, algumas não são, algumas não conseguem, mas não é isso apenas que faz uma mulher ser feliz, né? Nós sabemos o quanto que é importante para tantas mulheres a maternidade, sabemos o quanto que algumas lutam com tanta força e vontade e não conseguem, deve ser dolorido lutar com essa realidade também, mas existem outros projetos que Deus pode fazer também através de ti, né? Então, lute por aquilo que você acredita e peça que Deus se inspire nessas buscas, na construção dos seus sonhos, dos seus ideais também. E a gente vai encontrar, talvez através de ti, bênçãos especiais, seja através de um filho que foi bem educado, de um filho que foi bem preparado, como o caso do Samuel, ou de algum outro projeto especial que você possa desenvolver, que possa significar também algo importante na história da vida das pessoas que te cercam. Então vamos lá, né? Seguindo aí o exemplo da Ana, a mãe que sabia orar, a mãe que sabia agradecer e a mãe que sabia educar os seus filhos ao respeito ao Senhor. Uma receitinha boa de vida, né? Para que você possa colher bons resultados e bons frutos também na sua caminhada. Então, bora lá buscar essa presença de Deus, né? Buscar essa bênção de Deus para a sua caminhada, para a sua vida, e traçar projetos importantes, né? Que Deus possa te iluminar para a construção de projetos que sirvam para o bem das pessoas e para especialmente a tua felicidade, para que você possa ser uma mulher plena, uma mulher completa, uma mulher de respeito. Acredite e lute pelo respeito, por aquilo que você é, que você sabe, que você sonha, que você gosta, que você quer. Não desista dos seus sonhos, Deus estará do seu lado. E que Deus conceda que você tenha o reconhecimento das pessoas que estão ao seu redor, né, que estão te olhando, seja o seu marido, o seu companheiro, seja os seus filhos, seja o seu patrão, seus patrões, seja os seus vizinhos, seus amigos, quem te olhar, né, que te olhe como uma mulher digna de respeito, uma mulher digna de seriedade da parte deles também, né, de consideração, que você possa ser acolhida também, assim, dessa forma, como Ana, né, no final acabou sendo acolhida também. A luta não foi difícil, não foi fácil. Teve períodos que não teve acolhimento, nem entendimento, nem respeito, nem nada. Mas ela não desistiu por causa disso. Ela lutou e Deus abençoou a luta dela. Deus abençoe a tua também, certo? Alegria em estar com vocês, que Deus esteja presente, abençoando a todos. Na próxima semana a gente volta aí com novas histórias do Antigo Testamento. Até lá, abraço.